E aí, pessoal, vamos aqui, temos que vir aqui para responder algumas situações e, sobretudo, já que quer discutir sobre o Grenal das Finanças, vamos discutir sobre o Grenal das Finanças e não sair mentindo, como estão mentindo por aí, discutindo situações, colocando situações como verdade em cima de um processo para favorecer o Grêmio na forma onde, nesse momento, não se discute a relação Grêmio Internacional, não se compara a relação Grêmio Internacional. Eu propus o Grenal das Finanças, que é o que o senhor Fabiano Baldasso tem colocado com extremas e sem nome mentiras a todo momento dentro desse processo. E é sobre isso que nós temos que colocar. Vamos desde o início. Veio a pandemia. A partir daí, os clubes começaram a tentar buscar soluções. Dentro dessas soluções, a primeira do Internacional foi demitir. A do Grêmio não. Aí o Baldasso coloca uma demissão de funcionários da Arena do Grêmio. Da Arena que administra o estádio, de uma empresa que agora serve como sendo do Grêmio. Mas que lá, não, a Arena não é do Grêmio. Então agora serve. Lembrando que a operação do Internacional, que é feita pela Abril, também tem definições no seu quadro, mas isso não é colocado. Então vamos falar dos clubes. O Inter demitiu. Aí o seu Baldasso vai na demissão disso, mas demitiram a operação do jogo. O Índio foi demitido. O Índio é porteiro do Beira-Rio, por acaso. Que operação do jogo o senhor Índio faz para vir com uma mentira dessa, deslavada mentira? Aí não, sai dessa aí, esse nome contesta essa mentira deslavada. Aí depois coloca em cima do JB uma série de situações em cima das manchetes do JB. O JB só retrata a verdade. Mas vamos seguir. O Grenal segue aí. Quanto tá? Não sei. Mas segue aí. Aí nós vamos para a questão. Faltou sensibilidade para os jogadores do Grêmio. O Grêmio, e eu acredito que existe uma diferença entre as questões do Grêmio e do Internacional. O Inter reduziu 25%, o Grêmio diferiu, passou para o futuro 55%. Se pode dizer quem fez melhor, quem foi melhor, eu vou dizer o seguinte, o Grêmio fez isso também baseado na garantia jurídica. Não se tem certeza ainda se esses 25% da diminuição do Inter não vai criar passivo lá na frente. Então até isso tem discussão. E o Grêmio, de forma responsável, diz o seguinte, eu não corro esse risco. Jogou para lá, por quê? Porque lá vão entrar as receitas da TV que hoje não estão existindo. E aí a gente chega no ponto principal. O Inter, mesmo com isso, atrasou salário. Está atrasando salário. O Grêmio não. O Grêmio não atrasou salário. O Grêmio está pagando rigorosamente em dia. Negociou, montou e está pagando em dia. Gente, neste momento, um Grenal financeiro é covardia, por um motivo muito simples, e aí a gente precisa também valorizar o próprio presidente do Internacional, que é colocado numa seara, numa ciranda dessas, injustamente, porque ele não merece o Grenal que o senhor Baldasso está tentando propor. Porque enquanto o presidente Marcelo Medeiros estava tendo que tirar o Inter da segunda divisão, em 16 que o Inter caiu com o Pífero, em 17... O Grêmio estava com o presidente Romildo, ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Libertadores. É evidente que o Grêmio está aqui e que o Inter está aqui. Esse Grenal não tem divisão. Esse Grenal de finanças, nesse momento, não tem divisão. Aí, claro, vamos criticar os jogadores do Grêmio. Vai lá, vamos criticar os jogadores do Grêmio. Que eu, por exemplo, acho que os jogadores do Grêmio poderiam ter uma atitude diferente. Até vou dizer, nem atitude, uma comunicação diferente. Mas não tiveram. Só que eu não tiro do Grêmio a responsabilidade de gestão. Se o Inter tem como presidente o senhor D'Alessandro, que é o que todos tentam passar, o problema é do Inter. O Grêmio tem o presidente Romildo e a sua gestão. Às vezes, para diminuir um pouco aqui e ali, se coloca um poder maior no Renato que se viu que ele não tem. O Renato sequer conseguiu saber, através da sua nota, o que o Grêmio tinha feito. Então, essa é a realidade. Gente, se vocês quiserem esse Grenal me serve. Ele vai lembrar muito, e essa é a resposta do vídeo, ele vai lembrar muito o primeiro Grenal da história. Aquele lá em 1909, quando o Inter foi fundado, que todos sabem o resultado. Hoje, a distância
de organização financeira e de suporte financeiro do Grêmio em relação ao Inter, lembra demais aquele primeiro clássico. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Esqueci uma, fora os ativos, né? Fora os ativos.